Boa noite, Cândido. Olá! Tudo Pessoal, tudo bem? bom? Desculpa a demora aqui, tive um probleminha técnico aqui, Não, sem mas problema. Acho que eu que não tá estava tudo conseguindo certo. te aceitar aqui. Eu mandei algumas autorizações aí. Ah, bom, eu vou passar a palavra para você se apresentar. Já apresentei um pouquinho, falei aí pro pessoal que você é nosso head aqui, sabe tudo sobre renda fixa. Mas vou passar um pouquinho a palavra para você. Legal. Bom, eu estou no mercado financeiro aí há 19 anos, então desde 2003, já passei por quase todos os grandes bancos privados aí, e há 4 anos eu atuo como assessor, né? Hoje eu sou o head de renda fixa da HCI. Então, até algum tempo atrás, aí era um produto que era o patinho feio, né, dos investimentos aí, e hoje está Tá bombando, né? gerando aí bastante atenção, né, dos investidores. Sim, voltou até a ser bastante comentado desde do ano passado, por conta dessa escalada de juros. Mas aí Sim. até antes da gente entrar em algumas perguntas mais específicas, eu acho que vale a pena você falar o que é renda fixa, até porque assim, a gente fala renda fixa, só que Uhum. acaba que se a gente for para definição, muitas pessoas não sabem, né, não conhecem de fato a definição de renda fixa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que seria renda fixa. Não, legal. Renda fixa é todo tipo de investimento que tem uma regra já definida de rentabilidade, tá? Isso não necessariamente quer dizer que você sabe o quanto você vai ganhar no final. Então, por exemplo, o único indexador que você sabe o quanto você vai ganhar no final é o pré-fixado, tá? Entendi. Tanto o pós-fixado, que é aquele que acompanha a taxa de juros, quanto o IPCA, a gente só vai saber efetivamente o quanto foi de rentabilidade no final, tá? Uhum. Então, assim, efetivamente são ativos que já têm uma regra de rendimento definida, É porque tá? tem muita gente que acha que já sabe exatamente quanto que vai ganhar no final, né? Sim. E aí é como se você fizesse um empréstimo para o emissor, tá? Ele emite uma dívida para você e te Hum, paga ou juros mensais, ou juros semestrais, ou amortização no final. Então é como se você fizesse um empréstimo para o emissor, entendi. tá? E acabou também que você comentou aí, né? Você falou pré-fixado, IPCA e atrelado a CDI. Esses aí seriam os indexadores, né? Da renda fixa. Sim. Que nós temos três indexadores. Dando continuidade a esses indexadores, como que também seria a questão de imposto de renda, se tem isenção ou não? Tá. Comenta também um pouco para a gente. Tem algumas classes de ativos que são isentas, tá? A Uhum, maioria, ela cobra, ela tem a cobrança de imposto no modelo regressivo, então 22,5% até 6 meses, 20% até um ano, 17,5% até 2 anos e quinze por uhum, cento depois de 2 anos, tá? E as que não têm a cobrança de imposto, as que são isentas de impostos, são as uhum, debêntures incentivadas, os CRIs e os CRAs. Tá? Então, são produtos de emissão privada, uhum, não têm a garantia do fundo garantidor, tá, por isso eles acabam pagando até uma taxa um pouco maior do que as emissões bancárias e são isentas de IR. Tá? Agora, Tesouro, título público, CDB, LCI não, desculpa, LCI também não é isenta. E letra financeira, elas têm a cobrança aí de impostos, tá? Da mesma forma aí que os ativos aí na tabela regressiva. tá. Então, acabou que você também chegou a mencionar alguns produtos que a gente acaba encontrando no mercado, né? De renda fixa. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente.
quais são esses ativos, um pouquinho, né, falar do risco de cada um. Claro que assim, tem muito produto no mercado em renda fixa, não dá aqui para a gente falar de todos, mas Tá. fala dos principais, o que você acha mais relevante até para os investidores ficarem de olho. Tá, eu vou começar pelo de menor risco, tá? Tá, Que aí excelente. seriam as emissões em tesouro, tá? As emissões do governo. Então, a gente classifica teoricamente como risco zero, Uhum. e o governo ele emite também nos três indexadores, tá? Então, Tá. tanto pós-fixado, pré-fixado e IPCA, tá? No pós-fixado, a gente tem a LFT, que aí são ativos aí que vão acompanhar a taxa de juros. Então, também, teoricamente, são os ativos mais seguros, tá? Com relação à volatilidade. Depois, a gente tem os pré-fixados, que são as LTNs e as NTNFs. A diferença é que a NTNF paga cupom semestral. E depois a gente tem as NTNBs, tá? Isso falando de renda fixa. Tem ainda outras classes de NTN, mas as mais importantes, as mais relevantes são essas, né? E a NTNB, no caso, ela remunera inflação e mais um pré-fixado, tá? Então, todos esses ativos, qual a vantagem com relação por exemplo, um crédito privado ou a um CDB, tá? Ele tem uma liquidez muito grande. Isso que eu ia já perguntar, como que é a liquidez desses títulos públicos, né? Em relação a qualquer outro ativo de renda fixa. Sim, esse é o ativo que mais tem liquidez no mercado, tá? Bacana. Então, assim, a gente consegue até entrar num título um pouco mais longo, vender ele antes do prazo, dependendo do cenário. Isso não se aplica ao CDB, né? O Tá. CDB e outros ativos aí que tem o fundo garantidor, a gente tem que levar até o final, senão a saída geralmente cobra uma penalidade, né, para você ficar com ele. Uhum. Então, no Tesouro seria basicamente isso. Depois a gente tem as emissões bancárias, que aí são os CDBs, LCIs, LCAs e letras financeiras, esses são os mais relevantes, tá? Tá bom. O CDB e a letra financeira, eles têm aí o imposto, a incidência de imposto. A diferença é que o CDB ele é protegido pelo FGC, tá? Uhum. Então, geralmente aí também a taxa é um pouquinho inferior. E a vantagem da letra financeira é que você pode sair a mercado, mesmo ela não tendo aí a isenção de imposto, né? Você consegue sair a mercado e não tendo o FGC, você consegue sair a mercado num cenário positivo. Ótimo. E aí depois a gente vai para mais para a classe de privados, né? CRI, CRA e debêntures. E aí também queria que você explicasse, Maurício, se assim, entre esses três ativos seria quase a mesma coisa em termos de risco ou se acaba tendo uma Tá. diferenciação. Até porque acaba que bastante cliente me pergunta. Claro, eu falo a diferença em termos de imposto, né? São Uhum. isentos e tudo mais, mas vale a pena também comentar se a questão do risco, né? Entre eles. Não, legal. De emissão bancária, eu ainda esqueci de falar de LCI e LCA, Ah, tá? sim, verdade. É, faltou esses dois ativos. Eles são emissões que financiam, né, tanto o mercado imobiliário, no caso de LCI, quanto o mercado agrícola, no caso de LCA, tá? E eles são isentos de IR. Então, dependendo do período que você vai ficar com a aplicação, às vezes compensa você colocar numa LCI ou numa LCA, porque ele não vai ter a incidência de imposto. Uhum. Por exemplo, se você fica 6 meses, um ano, você vai pagar um imposto até 17,5%. Dependendo da taxa, compensa mais uma LCI que é totalmente isenta aí nessa operação, tá?
Tá bom. Com relação aí aos créditos privados, a gente tem três opções principais, são os CRIs, os CRAs e as debêntures, tá? Quais são as diferenças deles, tá? O CRI, ele é um título ele é isento de IR, ele serve também para financiar ali o mercado imobiliário, tá? Como a LCI, Tá bom. tá? Mas ele não tem um fundo garantidor e Uhum. ele não é emitido por uma instituição financeira, tá? Então ele é por uma empresa privada. Uhum. O que que ela faz? Ela vende as unidades dela em construção, né? E ao invés de esperar esse pagamento dessa venda que ela fez dos imóveis, ela antecipa com uma operação com a securitizadora. Uhum. Ela antecipa todos Então, aqueles fluxos, né, que ela exato. receberia. Isso, e aí ela empacota aí num CRI Uhum. e aí transforma essa dívida aí num título, tá? O CRA é muito parecido, só que ao invés de ter como financiamento atividades aí, imobiliárias, ele financia aí o mercado agrícola, né? Mas também da mesma forma, tá? Uhum. A debênture são títulos emitidos por empresas privadas, com exceção de instituição financeira também, como o CRI e o CRA, e serve para financiar projetos ou dívidas, tá? Qual que Tá. é a diferença, tá? Na debênture você pode também incluir garantias como garantia real, garantia flutuante, né? Garantia quirografária, enfim, não vou entrar muito Tem no bastante detalhe. tipo de garantia, né? Sim. Mas, assim, teoricamente, o CRI ele acaba sendo um pouco mais seguro, tá? Mas, assim, não é uma segurança muito maior, Uhum. porque ele tem uma avaliação de uma securitizadora, né? Então, ele acaba sendo um pouco mais seguro, né? A debênture, dependendo do tipo de garantia que ela oferece ali, ela acaba tendo um risco grande, tá? Mas aqui a gente faz uma avaliação bem criteriosa com relação aos ratings, ao setor né, das empresas que a gente vai distribuir. Então, isso é olhado aí com bastante critério, É isso. porque faz bastante diferença. Então, por exemplo, o setor de energia é um setor bastante Tranquilo, né? tranquilo para Uhum. fazer, né? Tem alguns setores que são um pouquinho mais complicados, que é de açúcar, né? Essa, essa parte aí mais de cana, né? Ela é um pouquinho mais complicada pela dívida que eles possuem em dólar, né? Uhum. Pelo aumento também da gasolina, isso acaba afetando o caixa dessas empresas, tá? Mas a gente olha isso porque, assim, só olhar o rating, ele acaba mascarando, às vezes, realmente como está a empresa. Então, a gente tem que Isso olhar é o verdade. setor que ela tá. A rodovia Tietê foi É isso que um eu ia caso comentar. específico. A parte de rodovia normalmente tem Uhum. classificação AAA, né? Que é a Sim, melhor do sim. mercado. E a gente teve problema com esse setor de rodovia. É, Exato. Dentro de debênture, aí eu queria também que você confirmasse, Maurício. Eu gosto bastante do setor de energia que você comentou. Acho super tranquilo o setor também de Uhum. saneamento. Acho que as Também. empresas são bem redondas, Uhum. assim, em termos de balanço. E é claro que, assim, CRI e CRA é bem bacana e é muito bom também a gente olhar sempre a empresa que tá Também. investindo, né? Também. A avaliação também, Claro. a gente olha, leva bastante em consideração também o setor, né, o rating, né, Uhum. a duration do papel também, se ela paga juros semestrais, anuais, isso é bastante importante até para reduzir a duration, tá? Uhum. A duration é o prazo que você tem ali para ter de volta o valor que você aplicou.
Então, se ela tiver juros semestrais, juros mensais, isso acaba diminuindo um pouco o risco também, tá? Ah, ótimo. Bom, você acabou falando assim de todos esses produtos. É claro que assim tem uma gama, né, um leque muito grande, fora o leque de indexadores. E aí eu queria te perguntar assim, a gente está numa escalada de taxa de juros, claro que já estava precificado pelo mercado. E eu queria que você explicasse que é algo que acaba que nós como assessores fazemos bastante. Comprar, né, por exemplo, um título público hoje e não necessariamente a gente ficar até o vencimento com esse título público. Não ficar até Sim. lá 2050, 2035, ou às vezes até mesmo uma CRI, CRA, debênture, ficar até o vencimento, conseguir vender aí em 1 ano, 2 anos. Não sei se você acha bacana fazer esse movimento agora, né? Se tá bacana fazer isso, se você Uhum. enxerga que daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, a gente consiga fazer isso. Eu queria Uhum. ouvir um pouquinho de você dessa parte aí de renda fixa. Tá, não, legal. Por que que a gente teve, né, esse aumento grande de inflação, né? Além, do Covid, a gente teve também um aumento muito grande do preço do petróleo e da variação cambial também, tá? Então, isso Uhum. fez com que a inflação aí fosse para mais de 10%. O que fez aí com que a gente tivesse que subir os juros de 2% para mais de 9% em um ano, né? Então, Exato. a gente teve uma subida de juros que praticamente não, a gente nunca viu num espaço tão Tão curto, tá? curto, né? E aí, assim, qual que é a projeção, né? A gente deve ter mais alguns aumentos aí, no próximo reunião do Copom aí deve aumentar em torno de 1,5. Algumas casas falam aí que deve terminar em 11,5, 12,40, 11,75, mas que esses juros altos eles não vão se sustentar por muito tempo, né? Assim, num cenário perfeito, vamos dizer assim, né? Porque a economia ia ficar parada, a gente não ia ter nenhum tipo de estímulo para a economia. Então, a gente deve ter já uma redução da taxa de juros, provavelmente em 2023, né? Talvez no segundo semestre, tá? Uhum. E como que a gente pode aproveitar isso, tá? Eu vejo que a gente consegue ganhar nos três indexadores nesse momento, tá? Só que a gente tem que ter cautela, porque assim, os juros já está precificado bastante alto, né? Vamos colocar aí 11,5 a 12. Uhum. Tem os fatores que eu citei aqui de petróleo e de dólar, eles podem fazer ainda, gerar ainda um pouco mais de inflação e talvez demorar um pouquinho mais para a gente ter essa queda. A XP acredita que isso vai se dissipar nesse ano, tá? Então, provavelmente a gente deve ter uma redução em 2023. E só que qual que é o perigo, né, da gente alocar, por exemplo, em ativos com um período mais longo de prazo, né? Por exemplo, o pós-fixado a gente consegue taxas boas hoje, 120, 115 do CDI, mas se você alongar muito esse CDB ou LFT, pode ser que daqui a 2 anos a taxa de juros esteja 8, Mais 8,5, baixa. 7, 6, e aí você vai estar. Você ganhou no primeiro momento 2 anos, mas depois você Mas vai depois estar com uma perdeu. taxa bem baixa e talvez ali empatando com a inflação ou um ganho real muito pouco. Então, no pós-fixado, acho que interessante seria alocar algo vamos colocar no máximo aí 2 anos, né, com alguma taxa em torno de 115 a 120. Aí a mesma sugestão para o pré, porque o pré-fixado ele é um ativo de risco maior, né?
Então, também se a gente alocar um pré-fixado aí com um vencimento muito longo e sem saída, por exemplo, um CDB para 2027, né, a 12, 13%, aparentemente hoje ele seria um excelente negócio, né, Uhum. porque a gente já tem uma projeção aí de queda de juros entre 8,5 e 7, né, seria o consenso aí de mercado. E aí você estaria com duas vezes a taxa de juros, né? Só que o mercado de juros, a curva de juros, ela não é tão precisa assim, né? Então, pode ser que a gente tenha algum evento extraordinário que faça com que a gente tenha que aumentar os juros de novo num período curto. E aí, se você também alongar num pré-fixado, você vai acabar tendo que terminar com ele, né? Levar ele até o final. Até o final. Até o final. Então, assim, o que que eu aconselho, tá? Assim, se você tem um perfil um pouco mais conservador, é um CDB pré com um vencimento de 1 a 2 anos. Uhum. Agora, se você acredita que a taxa de juros realmente vai permanecer baixa, vale a pena você entrar em títulos que tenham saído a mercado. Então, assim, não CDB, não LCI, mas você entrar no Tesouro, numa letra financeira. Ou E mesmo mesmo CRI, CRA, Debenture também, né? CRI e CRA debênture também. É que Uhum. geralmente o CRI e o CRA é muito difícil ter pré, Ah, sim, né? é. No caso de pré, Tem, até é, tem, mas é um pré é pouco mais mais difícil. difícil. Mas seriam esses ativos que você consegue sair a mercado por isso, porque a taxa ela pode cair em determinado momento e voltar. Só que aí você tem essa liberdade de poder sair a mercado e realizar ou ágil ou fugir, né, de um aumento rápido aí da taxa de juros. Então, assim, se você quiser correr um pouco mais de risco e acredita que os juros realmente vai permanecer baixo, você pode até alongar um tesouro ou uma letra financeira Uhum. e aí tentar a gente, né, fazer a saída antecipada aí desse papel para buscar um lucro O além do lucro. rendimento que ele dá, tá? Agora, o IPCA já é um ativo que, dentre os três, ele acaba sendo mais confortável, tá? Porque, na pior das hipóteses, você tem o ganho real ali garantido, tá? Exatamente. Então, Independente de assim, onde a inflação for, né? independente. Então, assim, tanto que se você olhar lá o gráfico de pré, né, de inflação e de CDI, você vai ver que os ativos em inflação são os que mais deram rentabilidade. Então, assim, os próprios ativos de inflação, você pode correr um pouquinho mais de risco, Hum. pode entrar no CDB um pouco mais longo, né? Porque não necessariamente você vai precisar sair a mercado. Então, assim, eu fico confortável de colocar um CDB se sair com uma taxa, por exemplo, tá? IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, né? A gente teve Uhum. algumas emissões para 2027, porque a gente está falando de um ganho real de 6, É, né? E numa projeção ali de juros para esse ano de 5,20, a gente está falando de 11%. uhum. Se ela cai para 3%, né, 3,5%, que é a previsão aí para 2024, aí ela deve ficar em torno aí dos 9, 9,5%. Mas de qualquer forma, o ganho real é de 6% acima da inflação. É isso Exato. que importa. Então, assim, dá para você conseguir boas taxas aí nos três indexadores ali, só que você tem que tomar cuidado com o vencimento e o tipo de ativo que você está colocando. Sim. Tá? Então, assim, se for CDB, tentar deixar num período um pouco mais curto, porque você não vai poder sair a mercado, e se for Uhum. título público e letra financeira, ou
ou crédito privado, você tem essa liberdade de poder sair antes. Tem uma Tá? liquidez maior, né? E Uma tem essa liquidez. facilidade de poder sair antes do vencimento, é porque acaba Sim, que sim, muita gente acaba vendo, né, no caso de CRI, CRA e debênture, vê o vencimento muito longo e acha que tem que sim, ficar no final. Só que, exato. na maioria das vezes, a gente aqui, como assessor, a gente sabe que 90% aí das vezes, 80%, acaba que o cliente nem fica até o final. Vende muito Não, é. antes e vende até com ágio. Não, até Modo. mais, né? Você coloca, por exemplo, 2055, um tesouro, Exato. assim, não tem como levar até o Não, final, ninguém né? quer ficar até Não, 2055 com título não, público, né? Ele quer vender não tem antes e com como. ganho, claro. E aí, lógico, o ideal é você fazer a compra num momento de estresse de mercado, onde os juros futuro ali dão, né, a gente vê que ele deu uma esticada, você compra. Uhum. Num momento mais calmo de mercado, aí sim a A gente gente coloca vende. uma saída, né? Então, assim, qual que é a nossa projeção, né? A gente entende que a gente está ali mais ou menos no olho do furacão, então as taxas elas estão bastante altas, tá? Para pré, para inflação, só para pós que deu uma boa recuada. É. Então, assim, vale a pena você colocar nesses ativos aí que estão com um prêmio mais alto. E o que a gente acredita? Que depois das eleições, o mercado ele deve se acalmar, deve mostrar uma direção e os juros futuros devem cair. E aí a gente pode fazer essa especulação, né, digamos Uhum. assim, com esses ativos que a gente comprou com uma taxa maior. Tá? Então, se a gente for olhar 4, 5 meses atrás, o NTNB ela estava pagando IPCA mais 4,10, 3,90, né? Em Exato. pouco tempo ela subiu para 5,5, Sim. 5,60. Então, assim, também num espaço curto de tempo, ela vai recuar. Ah, sim. Tá? Então, a gente fez, eu fiz esse movimento também, eu lembro lá na greve dos caminhoneiros também, a gente fez bastante no outro escritório. Deu uma estressada também bem grande. Então começou a sair lá alguns CDBs 13,5, 12,5, CDBs não, desculpa. Aí eram letras financeiras e Uhum. NTNB também. E já em outubro a gente conseguiu sair com um ágio relativo, mas deu para sair 7, 8%. Ah, Então mas dá para aproveitar bem. foi um curto espaço com um ganho bom. Para renda fixa Sim, é sim. excelente. Excelente, excelente. Então, assim, principalmente num cenário que a gente está hoje de pré-eleições, né? A gente está com alguns o risco fiscal, né? O choque aí do petróleo, né? Também das commodities, aí isso acaba dando uma tranquilidade maior para a carteira, deixando ela mais estável. E os ativos de curto prazo vão permitir que você tenha liquidez em um ano, por exemplo, né? Eles vão vencer daqui a um ano, Uhum. e a gente consiga olhar como está o mercado no momento e se reposicionar, né? Então, Ah, assim, acho que essa distorção aí de você ver um IP, por exemplo, né? Uma NTNB 2023 pagando mais do que uma 2055, assim, é excelente para você aproveitar, porque acho que poucas vezes eu vi esse tipo assim, de de diferença, distorção, né? de distorção. O pré é a mesma coisa, né? Você pega um pré, um CDB pré de um ano, ele paga mais do que um CDB pré de 2027, por exemplo, né? Às vezes Então, eu vejo até NTNB de 2026, 2028 pagando sim, mais do que a de 2050, sim, sim. 2055. Hoje a recomendação da XP seria para no máximo, tá? Se a gente for olhar a NTNB,
2030 no máximo, e Uhum. se for pré-2024, tá? Então, assim, você vê que ela também tem a própria XP também tem esse receio com relação aos juros longos, tá? Por mais que Uhum. seja um tesouro, por mais que esteja saído do mercado, é aquilo. A gente não imaginava que em 2016 ia para 2% de juros, Ah, assim como a sim. gente não imaginava que de 2% ia para 9%. Uhum. Então, se não seria impossível ir de 9 para 20, né? Assim, Né? lógico, eu tô Bom, a exagerando, gente, não que a gente mas queira, né? Porque, pelo amor de Deus, também. não, não. Mas não é assim, não é impossível. Então, o receio de você travar num pré-fixado muito longo é isso, Ah, né? sim. Acontece É. algum cenário diferente aí do que o mercado imagina, a gente tem você fica com uma bomba na mão ali, né? Você vai ficar com um ativo que você não vai conseguir sair É, até o final, né? claro. Então é isso. Você tem que entrar no momento de estresse e aí sair num momento em que o mercado está Tá mais mais calmo. calmo, porque aí as emissões elas vão acabar sendo menores do que as emissões que estão sendo feitas no momento de estresse. E aí é Uhum. onde você busca esse prêmio, Ótimo. tá? Que é o ágil, né? É, sim. É, Maurício, eu queria agradecer, pela sua participação. Acho que assim, tudo obrigado. que eu te perguntei, tudo que você respondeu, acredito que foi super esclarecedor. E esse assunto que é muito comentado também acaba também gerando muita dúvida, Sim. nos investidores, é super comum. E muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço aí. Desculpa a demora para entrar. Nada, que isso. Obrigado aí. Obrigado a todos Nada. aí. Eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.